Ok, obrigado. Tá? Então, esse é um conteúdo que não vai cair nesse exato momento nessa primeira prova, tá? É um conteúdo novo, é estrutura atômica, a parte de distribuição eletrônica. Vamos ver se eu consigo, porque esse é um assunto que o ideal é ter um quadro para ficar mostrando para vocês. Vamos ver se eu consigo aí fazer o mesmo trabalho online. Ok? Então, estrutura atômica não cai na tua prova. Lembrando que só cai separação de misturas e modelos atômicos. Isso vai cair na nossa próxima avaliação. Então, estrutura atômica. O que nós temos que saber sobre estrutura atômica? Bom, inicialmente nós temos que saber que o átomo tem o quê? Um núcleo, onde nós temos prótons e nêutrons, e ao redor desses nêutrons existem os elétrons. E aonde é que estão esses elétrons? Estão ao redor do núcleo, assim, em lugar nenhum? Não. Eles estão distribuídos em camadas, níveis de energias. Então, deixa eu pegar aqui o colorido. Então, nós temos aqui o nosso núcleo do átomo, tá? E vão ter o quê? As camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas é o local onde se localiza quem? Os elétrons, que estão se movimentando nessas camadas sem perder e sem ganhar energia. Né? Lá o modelo de Bohr. Tá? E o que nós temos que saber? Bom, quantas camadas, né, existem? São muitas. Quantas camadas que a gente tem que saber para montar o diagrama? 7, tá, pessoal? É camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7 camadas. Que também pode chamar por letra. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? E nós temos que saber quantos elétrons que cabe em cada camada eletrônica, que também pode chamar por nível de energia. Então, na primeira camada, cabe no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, cabe no máximo 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, também cabe 32 elétrons. Na penúltima, que a gente estuda, 18. E na última camada, 8. Bom, além disso, existe uma coisa chamada subníveis. O que são os subníveis? Subníveis são as divisões de cada nível. Como assim, professor? Isso aqui a gente chama de nível de energia. Ó. Isso aqui são níveis de energia. Logo, quando a gente divide isso aqui em partes, são chamados subníveis. Tá? Por exemplo, aqui só tem o subnível S, aqui vai ter o subnível P, subnível S, subnível P, aqui vai ter o subnível S, vai ter o subnível P e assim por diante, tá? Então, os subníveis são divisões de cada níveis. Bom, e aí o que nós temos que saber? É quantos elétrons, tá, cabe em cada nível e em cada subnível e quais são as letras correspondentes aí para a gente fazer a nossa distribuição eletrônica. Bom, os subníveis são divisões de cada nível. Os subníveis são representados por letras S, P, D e F. Essas são as letrinhas. E o que nós temos que saber? Quantos elétrons cabem no subnível S? Ou seja, no máximo, 2 elétrons. No subnível P, no máximo, 6. No subnível D, no máximo, 10. E no subnível F, no máximo, 14. O que significa S? E aqui está a classificação. Ó. S vem de sharp, indica linhas nítidas, brilhantes. P vem de principal, indica as linhas principais. D vem de diffuse, indica as linhas difusas, como estão lá, na verdade, não estão tudo perfeitinhos, linhas, né? Circulando. Os elétrons estão se movimentando muito louco, muito doido ao redor do núcleo do átomo, tá? E F vem de fine, ou seja, indica linhas finas, fundamental. Mas o que vocês têm que saber é isso aqui, tá? S, P, D, F. No subnível S, 2. No P, 6. No D, 10. No F, 14. O que é importante destacar? Cabe no máximo, mas pode aparecer o quê? S1. Não tem problema. P6 é o máximo que cabe de elétrons, mas pode ter lá no subnível P apenas 5 elétrons. No D, cabe no máximo 10. Pode ter 8? Pode ter 8. Pode ter menos. O que não pode ter é mais quando a gente brinca com a distribuição eletrônica. Bom, mas vamos devagarzinho sempre. Então, aqui eu montei um resumo, tá? O que nós temos que saber? Quantos níveis, ou seja, quantas camadas, né,
eletrônicas que têm o átomo? Ora, são estudadas 7 camadas eletrônicas, 7 níveis, tá? Que também pode ser representado por letras. No 9º ano, vocês aprenderam muito por letra. Ó, no subnível K, cabe 2, né? Então, ou seja, o primeiro nível é a mesma coisa que a camada K. O segundo, L. Terceiro, M. Quarto, N. Quinto, O. Sexto, P. E sétimo, Q. Pessoal, isso é uma revisão, tá? Até do que vocês já viram no 9º ano, distribuição eletrônica. Só um pouquinho mais aprofundado. Bom, que mais? Nós temos que saber no primeiro nível, tá? Quantos elétrons cabem no máximo? 2. No segundo, máximo 8. No terceiro, 18. Tem que decorar isso, professor? Sim, vocês têm que decorar essas informações. No nível 4, 32. Na quinta camada, 32. Na sexta camada, 18. Na sétima camada, 8, tá? Ou seja, a camada K cabe no máximo 2, L 8, M 18, que é a mesma coisa, né? N 32, O 32, P 18 e Q 18. E aqui está os orbitais. Orbital é a região onde se encontram os elétrons. Tá? Então, no S cabe no máximo 2, no P cabe no máximo 6, no D no máximo 10 e F 14. Mas, a princípio, para fazer a distribuição eletrônica, a gente vai colocar aqui S para montar o diagrama de Linus-Pauling. S é 2, P é 6, D é 10 e F é 14. Bom, e agora, o que é o diagrama de Linus-Pauling, que eu tenho certeza que todos vocês já viram, né? Acredito que todos já tenham visto. Né? O diagrama de Linus-Pauling, ou seja, é a organização, tá, dos elétrons em camadas, ou seja, ou níveis de energia, tá, em forma de crescimento de energia. Então, ou seja, Linus Pauling, tá, foi um químico americano e ele elaborou esse dispositivo, um dispositivo prático para que fique tudo organizado em níveis e subníveis de energias em ordem crescente de energia. O que a gente vai ver? É isso aqui, ó. Como é que a gente monta esse diagrama de Linus Pauling? O que a gente já pode olhar para esse desenho? Repare que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo aqui é S, ó. Depois, aqui, ó, aqui seria a primeira camada. Na segunda camada, ó, repare que vai ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, terceira camada. Repare que aqui na terceira camada vai ficar, ó, 3, 4, 5, 6. Repare que tudo é P, aqui tudo é D. Na quarta camada, ó, 4 e 5. Isso aqui é só apenas uma brincadeira para a gente começar aí a entender como se monta o diagrama de Linus Pauling. Mas está aqui, ó, 7 camadas. 7 camadas. Subnível S, P, D e F. São essas letras que nós vamos usar para montar o diagrama de Linus Pauling. Bom, pessoal, se eu estivesse no quadro lá no colégio, eu ia começar a escrever lá, tá? Inicialmente o quê? Isso aqui, ó. Vocês têm que saber quantas camadas tem. Então, são 7 camadas, tá? Essas camadas também podem ser representadas por letras. Essa é a base. Tá? O ideal é que depois vocês tentem montar esse diagrama de Linus Pauling. Na primeira camada, isso cabe o quê? O número de elétrons. O professor não colocou aqui, tá? Isso aqui é o número de elétrons. Então, na primeira camada cabe, no máximo, cabe 2 elétrons. No máximo é depois. Tá? Na primeira camada cabe 2 elétrons. Na segunda camada cabe 8 elétrons. Na terceira camada cabe 18. Na quarta camada, 32. Na quinta camada, 32. Na sexta camada, 18. E na sétima camada, 8. O que a gente vai ter que fazer? Ora, na primeira camada, ó, a gente escreve aqui número 1, tá? E o subnível S, apenas subnível S. Por quê? Porque vai distribuir apenas na primeira camada apenas 2 elétrons. Então, repare aqui, ó, 1s2. Então, a gente já escreve aqui 1s2. Na segunda camada, ó, que é a segunda camada, a gente vai botar 2
S, ou seja, a gente vai colocar 2 elétrons, mas nós temos que distribuir quanto? 8. Nós distribuímos até agora quanto? 2. Então vai escrever de novo 2, já usou a letra S. Qual a próxima letra? P. Se eu tenho 2, quantos elétrons eu vou colocar aqui? 6, porque 6 mais 2, 8. Pronto, já fiz a distribuição na segunda camada. Agora a gente vai fazer a distribuição na terceira camada e nós temos que distribuir 18 elétrons. Então repare aqui, ó, 3s, vou colocar o quê? 2 elétrons. São 18. Então a gente escrever de novo agora 3p. Estamos na terceira camada. E quantos elétrons a gente vai colocar? 6. 6 mais 2, 8. Não fechou ainda, 18. Então a gente vai colocar de novo, terceira camada, e a próxima letra é a letra D. E a gente vai colocar 10, porque na letra D, ou seja, no subnível D, cabe 10 elétrons. Agora sim, somando, dá 18. Nós temos que distribuir 32 aonde? Na quarta camada. Ó. Aqui na quarta camada, nós temos que distribuir 32 elétrons. Então, no subnível S, a gente coloca 2. No subnível P, a gente vai colocar 6. A gente escreve 4 de novo, D, 10. Somando, dá 10, 16 com 2, 18, é 32. E a gente vai ter que escrever de novo 4F, 14. Pessoal, vocês vão ter que montar isso no papel aí na casa de vocês. Vocês vão ter que pegar papel, vocês têm que saber montar esse diagrama. Bom, na quinta camada, nós temos que subir quanto? 32, ó. Repare que aqui está tudo, ó. Quinta camada, quinta camada. E vamos botar aqui 5s. Aqui eu vou botar quantos elétrons? 2. Depois, 6. Próxima letra, D. Vamos botar quanto? 10, porque D sempre é 10. E depois, 5F, 14. A gente vai somar esses números e vai verificar que vai dar 32. Então, fizemos a distribuição na quinta camada de 32 elétrons. Na sexta camada, são 18. Então, na sexta camada, nós temos que distribuir 18 elétrons. Então, 6S, 2. Próximo, 6P, 6. Tem 6 mais 2, 8. É 18, está faltando. Então, a gente vai 6D, 10. Agora sim, somou 10, 16 com 2, 18. Está pronto. E na sétima camada, a gente tem que distribuir 8. A gente vai botar 7, vocês vão escrever lá no papel 7S, o quê? 2. Não deu? Então vamos de novo. 7P, 6. 6 mais 2, 18. E a gente fez a primeira parte da distribuição eletrônica, tá? Então a gente vai... O que foi feito? A gente montou primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada e sétima camada. Ok? E a gente foi o quê? Botando subníveis, tá? Repare que tudo subnível S, né? Porque ficou 1s2, porque aqui tem 2 elétrons, tá? Depois, na segunda camada, ficou SP. Por quê? Porque tem 8 elétrons. Somando isso aqui, ó, dá 8 elétrons, 8 elétrons. Na terceira camada, ficou 3s2, 3p6, 3s10. Por quê? Porque somando tudo, fechou quanto? 18. Na quarta camada, a gente usou 4s, 4p, 4d e 4f. Por quê? Porque somando tudo, tem que dar 32. Tá? A gente não pode botar no subnível S mais que 2 elétrons. É no máximo 2 cabe. Tá? Na quinta camada, mesma coisa. Tá? Ficou 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Por quê? Porque é 5 camadas. Né? É a quinta camada. E cabe quanto na quinta camada? 32 elétrons. Nós tivemos que usar o subnível S, P, D e F. Sexta camada, né? Sexta camada, usamos S, P, D, porque o somatório dá 18. E a sétima camada, S, P, porque 6 mais 2 fechou 8. Bom, isso é a primeira parte.
Agora, reparem nesse desenho que tem setas diagonais, ó. Vocês vão ter que traçar setas diagonais. Traçar setas diagonais, ó. Fazer exatamente traçando setas. E como é que vocês vão saber que vocês montaram o... Opa, agora ficou meio tortinho, mas é que eu estou usando o mouse. Tá? Como é que vocês vão saber que vocês fizeram certo? Quando vocês traçarem a última seta, tem que pegar 3, ó. 1, 2, 3. Aí vocês montaram o diagrama de vocês corretamente. Por que isso é importante? Bom, porque vocês têm que seguir... Ó, repare que aqui, ó, ficaria aqui 1S2. A gente segue aqui uma sequência, ó, de volta para cá. Ficaria aqui 2S2. Ó, repare aqui, ó, fica 1S. Depois ficaria aqui 2S2. A gente volta. Pega 2P6, 3S2, vai até o final, volta, 3P6, 4S2, volta, e assim vai, 3D10, 4P6, 5S2, depois pega 4D10, 5P6, 6S2, depois 4F14, para quê? Para ficar nessa sequência aqui, ó, tem que ficar nessa sequência, e só vai ficar nessa sequência se a gente traçar as setas diagonais. Tá? Aqui, ó, uma referência em termos de setas diagonais. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um número de camadas, são 7 camadas, e o número de elétrons de cada camada. O número de elétrons em cada camada. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E aí vocês vão montando diagramas. Ficou 1S2, 2S2, 2P6, tá? Isso aqui você tem que montar, 3S2, 3P6, tá aqui o diagrama montado. E aí vocês vão traçar isso aqui, ó, essas setinhas diagonais, tá? Vocês traçam. Então, traçou, ficou o quê? 1S2. Traçou de novo, 2S2. Aí, pegando aqui, ó, fica 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Depois, traça de novo, ó, 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. Professor, não entendi, repete. Vamos, a gente repete, não tem problema. Olha só, a gente traça, pega quem? 1S2. Depois traça de novo 2S2. Pega de novo, ó. E aonde vai passando seta, a gente vai pegando, ó. 2P6, 3S2, ó. 3S2. Vai de novo, passa reta, ó. 3P6, 4S2. Então, 3P6, 4S2. Vai ficar numa reta. Depois, 3E10, 4P6, 5S2, ó. 3E10, 4P6, 5S2. Próximo, 4D10, 5P6, 6S2. 4D10, 5P6, 6S2. E assim vai indo. Até chegar onde? Até, ó, 5, a última linha, 5F14, 6E10 e o último é 7P6. Tá aqui, ó, 5F14, 6D10 e o último 7P6. Essa é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. E isso que vocês têm que saber fazer. Bom, né? Como é que cai isso? Bom, vai estar lá na prova assim, ó. Indique, não nessa prova, mas no futuro, tá? E o PAV adora isso, tá? O PAV adora. Né? Indica a configuração eletrônica fundamental dos átomos. Então, nós temos aqui um nitrogênio e aqui é o número atômico, 7. Se o número atômico é 7, significa que ele tem que 7 elétrons. E nós temos que fazer a distribuição de 7 elétrons. E como é que a gente vai fazer a distribuição de 7 elétrons? Através do diagrama de Linus-Pauling, que a gente monta, e aí nós temos aqui, ó, 2, 4, com 6 dá quanto? 10. Então, repare que aqui tem 10. Mas o exercício quer que coloque quanto? 7. Então, no último aqui, ó, a gente vai botar o que falta. Então, tem 2, 4 para 7, fica 4. A gente pode botar menos.
tá? Nos subníveis, o que a gente não pode botar mais. Não existe 2P7, tá? Mas existe 2P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então a gente completa. Então, vamos voltar para lá. Então, repare, o nitrogênio ficou aqui 1S2, 2S2, 2P3. Ah, professor errou, falou para 4? Não, desculpa, errou a matemática. Tá? Então, o quê? 3 mais 2 mais 5 com 2, 7. Tá? Sódio, que é número atômico 11. Então, significa que nós temos que distribuir 11 elétrons. Então,